Jeová Jiré. Aleluia. Cumprimento a igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Quem está cansado diz amém? Amém. O povo parece estar um pouquinho cansado, né? Graças a Deus que o Senhor é aquele que renova a força do que está cansado. E eu quero pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo de número 26. Quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Deus abençoe, pastor. Pelo pastor que nos fez o convite. Deus sabe tudo aquilo, o que ele faz. Aleluia, Deus. Irmãos, confesso que deu trabalho para poder entender a mensagem de Deus para os nossos corações esse dia. Tem dia, irmãos, que a mensagem, se assim posso dizer, ela vem um pouco mais clara, mais objetiva, e você consegue ministrar, entre aspas, melhor por conhecer a palavra. Mas essa aqui, irmãos, confesso que deu um pouquinho de trabalho, não é pela profundidade sobre quem nós vamos falar, que é Judas. Nunca ministrei sobre Judas. Na EBD nós conversamos um pouco sobre ele, uma das possibilidades que levou ele querer atrair a Jesus Cristo, mas nunca havia ministrado ou meditado na vida deste homem chamado Judas, com detalhes. E toda a mensagem que ela vem do alto, que vem do coração de Deus, é uma mensagem perfeita, sem mancha, que vem para poder impactar e tratar os nossos corações. O problema é que no meio desse percurso ele passa por uma pecinha chamada ser humano, e ali perde-se um pouco da essência da mensagem. Por mais que eu, que qualquer pregador venha orar, buscar a graça de Deus, nós somos falhos e dependentes da graça dele. E isso é bom, porque nos coloca na posição que nós devemos estar, que é dentro dele, não do nosso conhecimento, não do nosso saber, não do nosso estudo. Toda a palavra é inspirada por Deus. Então tive um pouco aqui de dificuldade, mas o Santo Espírito vai nos ajudar. E como nós louvamos aqui o louvor que disse, Deus ele é. Deus ele é o nosso milagre, ele é a nossa salvação, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança, é aquele que caminha entre o deserto, aquele que abre o mar vermelho. Deus é bom. Eu quero convidá-los então ao livro de Mateus, capítulo 26, vamos ler a partir do versículo de número 17. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou diz amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus dizendo, onde quer que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse, ide à cidade a um certo homem e diz-lhe, o mestre disse, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura, sou eu, Senhor. E ele respondendo disse, o que coloca a mão comigo no prato, esse há de me trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse, porventura, sou eu, mestre. E ele diz, tu o disseste. Neste mesmo capítulo de número 26, vamos ler o versículo 47. Ainda no mesmo capítulo de número 26, versículo 47, nos diz assim. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui viestes. Então, aproximando eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o Senhor. Peço perdão um pouquinho pela voz. Nesse friozinho a gente fica com o nariz mais cheio, a voz mais carregada. Mas o Senhor vai te falar aos nossos corações. O tema da mensagem desta noite tem por nome Amigo Fiel. E para nós podermos voltar um pouquinho no contexto, eu já quero dizer um pouco sobre essa palavra que nós vamos falar sobre o perdão do Senhor. Nós vamos falar também do coração do homem, como ele faz planos e como ele também é enganoso.
Nós vamos falar de um olhar que ele não olha apenas o nosso físico, mas ele consegue olhar além do conteúdo, além dessa embalagem, ele consegue olhar as nossas almas. Nós vamos falar de um olhar de amor, um olhar terno, que é o olhar de Jesus. Mas também vamos falar de pessoas que estão sendo enganadas e confundidas pelos inimigos. Então vamos junto caminhar aqui pela palavra do Senhor para aprender. Jesus Cristo, quando ele começa o ministério, com 30 anos, ali na margem do Rio Jordão, João Batista, como mais um dia estava pregando, falando para o povo se arrepender dos seus maus caminhos e se converter. A palavra conversão é mudar de rota, é convergir. Se você está indo reto, vire para a direita, para a esquerda. Então ele está ministrando e pregando. E um dia ele faz uma pregação muito impactante. Ele diz: eu estou batizando vocês com água, mas vai vir um depois de mim, que na verdade ele é antes de mim mesmo, e ele os batizará com fogo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega até o rio, ele começa a clamar para o povo que está na multidão, dizendo: este é o Cristo, este é o homem de quem eu falei, este é aquele que vai vir e tirar o pecado do mundo, porque este é o Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo inicia ali o seu ministério, a Bíblia diz que após ser batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. Uma passagem que meus irmãos viram e conhecem, que é Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que ele passa por tentações e sai daquele deserto, depois de comer os pães, e ele começa então a procurar até então os seus discípulos. Ele escolhe a Pedro, ele escolhe a Tiago, ele escolhe a João, ele escolhe a Judas, e escolhe muitos outros discípulos, escolhe Mateus. E quando eles escolhem, esses homens vão escolhendo por atributos físicos, por atributos financeiros, por qualquer tipo de uma seleção que fez um processo seletivo. Deus de fato encontrou graça e falou: esses homens vão ser as minhas testemunhas, eles vão ser o primeiro de muitos, quando assim for levado até o meu Pai. Então ele chama esses discípulos por uma escola, e eu quero aqui imaginar que escola maravilhosa foi essa. Quando nós estávamos mais junto ali do pastor Alexandre, nós íamos ver a maneira como o Senhor usava, a maneira com que ele orava. Eu me lembro quando eu comecei a orar ainda adolescente, eu tinha por volta de 12, 13 anos de idade. Eu ficava na casa do meu tio, o pastor Kleber, e a gente brincava naquela época de bete, no quintal dele, que era bem grande. Mas eu me lembro que dava 8 horas da manhã, ele entrava no quarto e começava a orar. Dava 9, dava 10, dava 11, dava meio-dia, dava 1 hora, 2 horas da tarde, o homem não saía daquele quarto. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse homem que não sai desse quarto, e toda vez que eu entro para ver se ele estava dormindo, ele estava de joelhos. E ali eu comecei a ver que algo estava acontecendo na vida do meu tio que me impactou. E eu quis aprender a orar com ele. Aqui, como a irmã Regina disse, eu não sei orar, eu também sou um que eu não sei orar. Todos os dias eu falo: Espírito Santo, coloque em minha boca as palavras corretas, para que eu não venha falar nada da minha carne, mas segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu falei: tio, me ensina a orar como o Senhor tem orado, porque eu não quero apenas fechar meus olhos e ficar 5 minutos falando com Deus, se eu posso ir mais fundo, se eu posso ir além. E eu me lembro que ele começou a desenhar a oração: Mãe, primeiro você agradece a Deus, agradece por tudo que ele fez, por tudo que ele é, depois você ora por você, depois você ora pela sua família, ora para a igreja, ora para os seus amigos. Ele foi desenhando um passo a passo e falou assim: não tenha pressa em terminar, Deus vai colocando as palavras na sua boca. E de fato, irmãos, eu comecei a aprender a oração com meu tio, e tive muito prazer quando eu contei para minha mãe, sem nenhum tipo de soberba. Eu falei: mamãe, eu fiquei com o tio 3 horas de oração e não faltou palavra, mamãe. Eu aprendi com o tio como que ora. Mas imagine esses discípulos que um dia ele está sentado à mesa, eles vão almoçar, e Jesus Cristo abaixa a sua cabeça e ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Esses discípulos, eles viram de perto o próprio Deus orando a Deus. Esses mesmos homens viram a intimidade que Jesus tinha com Deus, porque mesmo sendo Deus, a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo. Por mais que esses homens viram muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas, a Bíblia diz que Moisés foi usado com coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que Elias foi usado com coisas sobrenaturais. Outros homens e mulheres foram usados de maneira sobrenatural. Mas se tratando de intimidade do lugar secreto, nenhum conseguiu superar Jesus na terra em oração. Mesmo Moisés, que falava com Deus muito próximo, como a Bíblia dizia, falava com face a face, não tinha o mesmo acesso, a mesma intimidade que tinha Jesus Cristo na oração. Então todos estes discípulos, sem exceção dos 12, eles têm 3 anos de discipulado com Jesus Cristo. 3 anos que vê Jesus Cristo demonstrando o seu poder sobre a enfermidade. A Bíblia diz que chega uma mulher com fluxo de sangue em Mateus capítulo 9, e ao tocar nas olhas das suas vestes sai unção, e ela é curada. Então eles começam a ver a manifestação do poder sobre as enfermidades, e aquela mulher é curada. Como nós louvamos aqui dizendo que eles estavam no barco, o Senhor estava dormindo, e veio um vento forte e começou a balançar aquele barco ao ponto que eles acharam que ia morrer, e eles dizem: Senhor, Senhor, acorde.
E a Bíblia diz que ele dá uma palavra: quieta-te, vento, e acalma-te, mar. Eles começam a ver também que o Senhor tem poder, não somente nos espíritos, nos demônios, mas também sobre coisas naturais da terra, como vento, como ar, como mar. E que em tudo ele estava mostrando a sua autoridade, o seu poder, e dizendo: aqui é onde eu estou, um lugar de domínio total, um lugar de controle. E uma palavra interessante sobre essa, para aqueles que não meditaram, fica aqui. Quando Jesus Cristo ele está no barco, mesmo que o barco está naufragando, está perto de afundar, por que vocês acham que o Jesus Cristo ele fica em paz? Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo ele estava cansado de todo o caminho que ele percorria durante toda a Judéia. É verdade. Mas o primeiro ensinamento de Jesus está dizendo: eu posso ficar tranquilo, porque eu ensinei para vocês ter fé da palavra. Jesus sabia que com o ensinamento que ele havia dado naquele momento, ele poderia Pedro, Tiago, João, ou o próprio Judas falar para o mar: se acalmar, que se acalmaria. Jesus Cristo sabia que o acesso que ele tinha com Deus, ele também estava dando esse mesmo acesso aos seus discípulos. Então o fato de dormir tranquilo e dizer: olha, se qualquer coisa acontecer, dá uma palavra. Mas faltava fé aos 12 discípulos. Jesus Cristo, ele curou várias pessoas. A Bíblia diz que uma certa feita, quando lhe falta pão e peixe para alimentar a multidão, chama para que os discípulos vá no meio do povo e procure a pão. E aí Pedro, mais uma vez, fala: Senhor, já é tarde, nós não temos condições de alimentar toda essa multidão. E a Bíblia nos diz que ele consegue ali encontrar 5 pães e 2 peixinhos, e ele levanta o pão e fala: Pai, graças eu te dou. O Senhor Jesus Cristo está ensinando uma tradição diferente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento falava-se sobre plantar, entregar aquilo que você tem. Não que isso muda no Novo, mas no Novo Testamento Deus muda ali e fala: dá tudo que você tem na minha mão, que eu prospero. Não apenas uma parte, mas tudo. E a Bíblia diz que sobram ali 12 cestos cheios de pães. E assim creio eu que acredito que cada um dos discípulos pegava o pão, partia e falava: graças te dou, e multiplicando. Eu acredito que porque a Bíblia faz questão de dizer 12 cestos cheios, porque acredito que os 12 discípulos, cada um pegou um pedaço de pão e começou ali a fazer um milagre através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Judas, ele vivenciou coisas íntimas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ensinava o povo, ele falava através de parábolas, porque a eles não era dado conhecer do reino de Deus, mas aos seus discípulos ele não era dado apenas o conhecer, mas tinha a chave nas suas mãos. Então ele fala: para vocês eu não preciso desenhar, porque vocês têm acesso a mim. Vocês entendem de intimidade e oração. É muito gostoso você subir ao monte para orar com os irmãos na vigília, buscar a face de Deus, mas ouvir Jesus falando com você: vamos orar comigo. Eles tiveram o privilégio e também a responsabilidade, mas muito mais o privilégio, de aprender ao lado do perfeito professor. Um professor totalmente paciente, totalmente amoroso, totalmente cuidadoso, totalmente generoso, totalmente dedicado. E a Bíblia chega a dizer no livro de Apocalipse que por mais que nós não merecemos nenhum tipo de honra, exaltação, Deus faz questão de dizer que na Nova Jerusalém há nomes que está lá desses 12 apóstolos, que poderia ter sido Judas também desses nomes, mas infelizmente acabou sendo. Tendo dito tudo isso, eles viram a maneira com que o Senhor manifestava o seu poder. Eles viram a maneira que o Senhor expressava o seu amor. A Bíblia chega a dizer que nessa multiplicação dos pães e dos peixes, ele olha para toda aquela multidão e se move de íntima compaixão para com todas elas. Por mais que algumas pessoas vejam o milagre dos pães como algo sobrenatural e maior, mas meus irmãos, o milagre que eu quero para a minha vida é ter esses mesmos olhos ternos que tinha o nosso Jesus, que olhava para toda aquela multidão que havia ali: assassinos, ladrões, homicidas, pais irresponsáveis, pessoas desobedientes, fariseus, saduceus. Eu olhei para toda aquela multidão e se moveu de íntima compaixão para com todos. Nós precisamos aprender a ter esses olhos de Cristo, que às vezes nós olhamos para o irmão que está dentro da igreja e o julgamos, e o colocamos numa posição melhor do que aqueles que estão no mundo, e até dizemos que não são dignos do amor de Cristo por muitas das vezes com as nossas atitudes. Quando nós fazemos essa atitude, Michael, quando não falamos do amor do próprio Deus para essa pessoa. Então esses olhos, de olhar para a pessoa com amor, eles olham Jesus Cristo olhando. Jesus poderia dizer: olha, eu já tenho melhor que a palavra de Deus, eu vou embora para minha casa, e ele fala: além da palavra, agora eu vou dar o pão. Olha o cuidado que tinha Jesus. Então todos os 12 discípulos, ele vê esses feitos de Cristo, viu o cuidado, o zelo, que apesar de das adversidades, das perseguições, Jesus Cristo também não parava. Jesus Cristo continuava. A Bíblia diz que quando João Batista veio a ser degolado por ordem de Herodes, a Bíblia diz que Jesus pegou um barco e foi longe chorar, e passou a noite chorando.
Então eles também conheciam um Deus que havia sentimento. Um mestre que se movia de compaixão com o ser humano, ao ponto que Jesus Cristo se apresenta no Novo Testamento como o Filho do Homem. O que ele está dizendo? Assim como você chora, eu também choro. Assim como você sente dor, eu também sinto. Assim como você cansa, eu também me canso. Assim como você desanima, eu também desanimo. Mas a diferença é que eu não paro, eu prossigo para o alto. Eu prossigo para executar daquilo que o meu Deus, meu Pai me enviou nessa terra, que era para morrer por todos nós aqui. Então não tem como dizer que esses 12 apóstolos não tiveram da melhor comida, do melhor ensinamento, do melhor pastor. Que pastor maravilhoso era Jesus Cristo, que deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu e traz sobre os seus ombros. Que maravilhoso ouvir o próprio Jesus Cristo falando que desceu um homem pelo caminho de Samaria e que ele é atacado por salteadores e é dado como morto, mas chega um bom samaritano e o ajuda nessa caminhada. E se não bastasse tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é também aquilo que Jesus fez por eles. Pessoas que, assim como nós, têm lutas com suas tristezas, com suas angústias, com suas decepções, com seus medos. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a triunfar sobre essas coisas. E aqui, nós chegamos na última noite que Jesus Cristo vai cear com eles. No capítulo anterior, aqueles que lê há um jantar em Betânia. E a Bíblia diz que chega uma mulher que ela derrama um unguento valioso aos pés de Jesus Cristo. E esta mulher, ela lava e seca com seus cabelos e derrama suas lágrimas. É maravilhoso esse gesto desta mulher. Mas a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 12, que Judas, vendo isso, falou: Senhor, é um desperdício. Melhor seria pegar este odre e vender por 300 moedas. Mas a Bíblia chega a dizer que ele falava isso porque ele pegava do dinheiro da bolsa da oferta. A intenção dele não era os pobres, era a si mesmo. Mas fica aqui um conselho: se alguém diz que como a maneira que você adora a Deus não faz sentido, se alguém diz que a maneira que você adora a Deus está errado, porque você grita, porque você dá glória a Deus, porque você salta, porque você não consegue se controlar e diz que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, se por um acaso disseram que o jeito que você adora a Deus parece alguém louco e irracional, fique tranquilo, porque essa adoração não é para Ele, é para aquele que merece toda adoração, toda exaltação. Ele recebe o seu grito de glória a Deus, o seu grito de aleluia, Ele recebe a sua adoração. Então, por mais que alguém diga, você pode dizer para ele: olha, meu amigo, muito obrigado pelas suas palavras, mas é para Ele que eu derramo a minha alma, é para Ele que eu derramo o meu coração. Por mais que um dos discípulos disse para aquela mulher: é desnecessário, Jesus falou assim: essa mulher vai ser lembrada. Eita, glória. Só que esse gesto de Judas também revelou algo. Alguém que estava perto de Jesus, mas não estava próximo de Jesus. Há muitas pessoas que vêm para a igreja para se intitular a casa de Deus, se envolve com as coisas de Deus, ajuda numa abertura de culto, num louvor, numa visita, numa campanha, se envolve com as coisas de Deus, mas não se envolve com Deus essa casa. Tem muitas pessoas que buscam conhecer a Bíblia, mas não praticam a Bíblia. Então está próximo da palavra, mas não está próximo do Deus da palavra. Tem muitas pessoas que nós dissemos aqui para falar 10 versículos, falaria sem nenhuma dificuldade. Agora falar daquilo que Deus fez na vida dele, você vai perceber que a pessoa, de uma certa forma natural, começa a falar: não, Deus me ajudou, Deus me resgatou. Como se fosse uma pessoa qualquer. Deus não me resgatou, Deus me salvou de uma condenação eterna. Você não está entendendo, eu não tenho palavras para dizer o que Cristo fez naquela cruz. Eu não consigo te expressar, meu querido irmão, minha querida irmã. Então posso dizer que Ele me amou de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todos nós fôssemos feitos filhos deles a partir de Cristo. Mas se encontra pessoas que não se envolvem com Deus da maneira que é correta. Ajuda sim o pastor, ajuda sim os líderes de grupos, mas não se envolve com Deus. E Judas tinha esse problema. Se Judas tivesse um pouquinho só de sensibilidade, um pouquinho só de humanidade, a unção que aquela mulher derrama não foi do bolso dele que ela pegou, não foi dele que ela pegou um dinheiro emprestado para comprar, foi um ato voluntário dela para com o mestre dele. Mas ainda assim ele fala: desnecessário. Isso acontece no meio da igreja. O pastor está pregando, o Senhor está tomando os profetas, está agindo, está operando grandes coisas, e tem pessoas que falam assim: desnecessário tudo isso. Não precisava desta palavra, não precisava corrigir desta maneira, não precisava falar a verdade desta forma.
Aquela irmã que vem chorando e se lamentando, que está 1 mês, 2 meses, no processo de libertação, não consegue. Há pessoas que falam o seguinte: essa pessoa precisa de vergonha na cara. Você tem que dizer para ela: você precisa de Cristo assim como eu. Deixa eu compartilhar este Cristo com você. Me dá a mão, vamos caminhar junto, minha irmã. Eu te ajudo nesse processo de libertação, porque aquele que se liberta verdadeiramente está livre. É verdade, Mas há pessoas que vê um novo convertido se chegando em PC, esse vai no trabalho e se esquece de onde o Senhor o tirou, do lado de lixo, de sujeira, fedia. Há pessoas que se tornam tão autossuficientes ao ponto que começam a dizer que aquela pessoa não deve fazer isso, que está errado. Uma pessoa que ouve a oração de alguém e fala: não, como o profeta Eli, você está embriagado. Pessoa que vai perder a humanidade, mas principalmente não se move mais pelo mesmo propósito de Cristo, que é ajudar na salvação de outras pessoas. Se a mulher tivesse ouvido as palavras de Judas, com certeza ela voltaria chorando de tristeza. Graças a Jesus Cristo, Jesus interviu e falou: olha, mulher, você vai ser lembrada. Fique tranquila, você está me honrando, eu recebo. Fique tranquila, não olhe para aquilo que Judas está dizendo. Nesta noite, eles vão comemorar a Páscoa, uma festa que lembra a libertação do povo do Egito, do povo que estava no Egito. Uma festa que lembra de como o Senhor ouviu o clamor deles, o resgatou e levantou Moisés como libertador. Uma festa que o Senhor disse que a partir daquele momento seria o primeiro dia do ano. Uma festa que era celebrada ano após ano com júbilo, com muitas alegrias. É mais ou menos, de uma forma simples, eles entenderam o que é alegria e empolgação. Imagina uma virada de ano novo, família reunida, mesa farta, é motivo para você ir e estar feliz de estar com as milhares de pessoas da sua vida. Era para ser assim também essa noite. A Bíblia chega a dizer em detalhes, quando Jesus Cristo pede para os seus discípulos ir até um tal lugar chamado, para buscar uma casa totalmente imobiliada, organizada, nova, para eles poderem passar aquela ceia. Só que nesta noite, aquele que tem a alegria, que tem a felicidade, está com uma tristeza em seus olhos. Aquele que geralmente está sempre dando palavras de consolo, palavras de ânimos, se note abatido perante uma situação. Assim creio eu que mais abatido do que carregar a cruz é saber que ele fez o melhor que pôde. Ainda assim Judas não aceitou essas palavras. Eu acho que a maior dor de um pastor é você ajudar e pegar, e infelizmente você ver aquela alma descendo ao inferno. Você tenta fazer o seu melhor. Não existe dor maior, irmãos, para qualquer pessoa que se move pelas coisas de Deus. Da mesma forma que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro, mas também perder essa alma é como perder uma parte do mundo inteiro. Então Jesus Cristo, ele senta naquela mesa. E acredito eu que ele não conseguiu esperar por muito tempo, porque foi antes mesmo do partir do pão e do tomar a ceia que ele fala uma palavra. Ele diz: um de vós há de me trair. Os discípulos, conhecendo Jesus Cristo, sabiam que ele não estava mentindo, sabia que ele não estava brincando, sabia que era Deus revelando alguma coisa para eles. E quando eles dizem: porventura sou eu, isso lembra a todos nós, irmãos. Algumas pessoas olham para Judas e condenam, mas poderia ter sido eu e você, ao ponto que Pedro disse: porventura sou eu, Senhor, ao ponto que Mateus disse: sou eu, Senhor, ao ponto que João disse: sou eu, Senhor. Todos começaram a entreolhar entre si e dizer: Senhor, é algum de nós, sou eu. Quando Jesus Cristo faz essa pergunta, dizendo que um de vós há de me trair, cada um começa a olhar para os seus pecados, para as suas falhas, e começa a examinar ali na sua vida, e chega um ato de dizer: Senhor, será que sou eu? Algumas pessoas que olham para Judas e condenam, mas esquecem que os apóstolos também se perguntaram. Os apóstolos também olharam para o outro. Eu imagino que quando Jesus Cristo fala isso, eu não sei se eu conseguiria olhar para os olhos de Jesus Cristo, acho que eu baixaria a cabeça e falaria: Senhor, será que sou eu? Claro que seja Deus. Até então, todas as experiências que ele teve, exceto algumas que estavam Pedro, Tiago, João, a sorte de Jesus Cristo, tirando essas experiências, todos vivenciaram das mesmas coisas. Todos tiveram o mesmo acesso de Cristo. Todos puderam aprender da mesma forma de Cristo. Não havia nenhuma exibição no seu ensinamento. Então, quando Jesus fala que um de vós te trair, não é para ninguém fazer exclamação, exceto Judas. Mas se falaram, é porque também o seu coração, assim como eu e você, às vezes, bate o desânimo, bate o cansaço, bate a fraqueza. Nós olhamos para as nossas fraquezas e pensam: eu não sou digno. Tem um louvor ali que o pastor André Valadão, que a Ana Paula canta, que diz: não merecemos tanto favor, não somos dignos
do seu amor. Imagine eles perante esse Jesus ouvindo essas palavras e começa a pensar consigo mesmo: não sou digno de estar nesta mesa. Se o Senhor nos dê graça, nos permitir, um dia podemos ministrar sobre o assentar à mesa. É um lugar que é de intimidade. Você não convida qualquer pessoa para sentar à mesa em sua casa. É a mesa que tem as melhores refeições. É a mesa que tem as melhores conversas. É as mesas que tem os melhores momentos de comunhão. É na mesa porque você olha no rosto do seu irmão face a face. É um sinal de proximidade. E nessa proximidade de Cristo. Verdade, meu rei. O último jantar ficou marcado por essa frase. Um de vocês admita aí. E depois ele começa a dizer sobre a ceia. E aí Judas fala assim: Senhor, porventura sou eu? Ele disse: tu disseste. Mas se você voltar alguns versículos atrás, a Bíblia diz que Judas foi se encontrar com o principal do Sinédrio para poder encontrar a oportunidade melhor de entregar Jesus Cristo sem ter nenhum tipo de alvoroço no meio do povo. Ele foi acertar o valor em que ele venderia Cristo. 30 moedas de prata. Tenta imaginar alguém sair de uma pregação que o próprio Cristo prega e vai procurar um jeito de vender como um objeto. E Jesus Cristo convidar essa pessoa para sentar à mesa. A primeira verdade, irmão, sobre o Evangelho, sobre a palavra, que nenhum de nós é digno. Conversando uma vez com dois jovens, a palavra que diz: examine-se o homem a si mesmo. E aquele que for digno, que participe da ceia, mas aquele que não for. Mas se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, ninguém é digno. Ninguém é digno. Não o tanto que você ora que mostra a sua dignidade. Não é o tanto que você jejua que mostra a dignidade. Não é o tanto que você conhece que mostra a sua dignidade. Se não for de fato graça de Deus e favor merecido e bondade sobre as nossas vidas, e nós abraçarmos isso como tudo, nunca seremos dignos. Imagine você tomando uma ceia que o próprio Cristo serve esta ceia. Quem iria tomar deste cálice? Quem iria comer deste pão? Ele acaba de falar: onde vocês vão me trair? E eles começam a dizer: Senhor, serei eu. Quem tomaria? Quem participaria do corpo de Cristo? Mas a Bíblia diz que Judas ele sai do meio dessa reunião. E a Bíblia diz que antes de subir para o monte, eles começam a orar e também cantar cânticos, aprendendo que o Senhor revelou através de Davi: quem está triste, cante para que a tristeza vá embora. Só que essa subida para o monte não é uma subida que você vai dando glória a Deus, que você vai dando aleluia. É uma subida que você vai pensando. Vai pensando, porque Jesus Cristo ele fala o seguinte: aquele que colocar a mão no prato comigo, ele é o traidor. E a Bíblia diz que Judas ele estende a mão naquele prato. Primeiro sinal de um traidor: ele está aqui com o corpo, mas a mente já está longe. Porque qualquer pessoa pensaria apenas um pouquinho: opa, por mais que eu sou traidor, não vou revelar minha identidade, não vou colocar a mão no prato. Mas ele estava tão longe. Infelizmente, é muito triste, mas isso acontece com alguns dos nossos irmãos que está pregando, que está ministrando. Essa pessoa está em qualquer lugar, menos na presença de Deus, menos na casa de Deus. O seu corpo até vem, mas os seus pés ele não guardam entrar na casa de Deus. E não há palavra que você consiga ministrar para essa pessoa com o Santo Espírito, para pegar o seu coração e despertar em nós a consciência dos nossos pecados, das nossas falhas. Está pregando, Jesus Cristo está falando, e Judas está assim na sua mente. Eu acho que a melhor hora para entregar quando nós temos para o Monte das Oliveiras. Acho que a melhor hora para entregar quando ele dobrar o joelho. Ele está planejando, Jesus está dizendo: um de vocês vai me trair. O primeiro sinal de uma pessoa que infelizmente está prestes a sair do Senhor é que perde a sensibilidade à voz dele. Não consegue mais ouvir a voz dele como ouvia, com clareza, com nitidez. Quando a Bíblia diz no livro de Apocalipse que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, que é como a voz de multidões, quer dizer que a voz dele sobressai qualquer voz. Como assim, mãe? Imagina toda essa igreja cantando um só louvor. Imagina toda essa igreja levantando a sua voz. A minha voz devia sobressair sobre de toda a igreja sem microfone. Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a voz dele sobressai a todos. Mas para ouvir a voz tem que ser o que o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem pessoas que têm ouvido, mas não ouvem mais a voz do Santo Espírito. Continuando. Lembrando que o tema da mensagem é amigo fiel. Jesus Cristo ele ora naquele monte. A Bíblia não conta toda essa oração, ela só conta um trecho. Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. A Bíblia diz em Lucas que o seu suor tornou-se grande gotas de sangue que corriam até o chão. Que ele foi posto em agonia de joelho para falar com Deus. Depois de mais de uma hora de oração, ele pede para os seus discípulos levantarem e vem Judas. E Judas dá um sinal para eles: aquele a quem eu beijar, esses vocês vão levar. Uma verdade sobre esse versículo, irmãos, porque ele dá esse sinal. Acredito eu que como os outros discípulos estavam tão próximos de Deus que ele se parecia com Jesus. Nas suas vestes, no seu modo de agir, no seu modo de orar. Então ele falou assim: eu vou separar o mestre dos discípulos. A primeira verdade que nós estamos aprendendo com o Senhor, por mais que nós não vamos nunca ser igual a Cristo, temos que nos parecer com Cristo. Pensar como ele pensaria, olhar como ele olharia, ouvir como ele ouviria, agir como ele agiria. Então Judas ele precisa dar um sinal que o separa dos demais, dos 11 discípulos. Apesar do beijo ser um gesto de cumprimento judaico, não era apenas ao mestre, mas também outros irmãos. Por isso que Paulo diz: cumprimentai os vossos irmãos com o ósculo santo. Quando ele beija a face de Jesus, Jesus dá uma palavra para ele e diz: amigo, aqui vieste. E aqui o Senhor concentra a maior mensagem. Precisamos dizer algumas coisas sobre Judas. Algumas pessoas acreditam que ele foi predestinado a atrair Jesus Cristo, que não poderia ser uma outra pessoa. Isso é uma mentira. A Bíblia diz: ai daquele. Em nenhum momento a Bíblia afirma que seria Judas. Fala que um homem iria atrair. Poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser Tiago. Porque se você falar para mim de razão, ninguém tinha razão para atrair Jesus. Que deveria, ninguém deveria atrair Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, amando as almas de uma maneira que eu nunca vou conseguir entender este amor, como disse o apóstolo Paulo, quando eu começo a acreditar neste amor, ele me constrange. Jesus Cristo faz questão de olhar nos olhos de Judas, imagina, olhar no rosto e falar: amigo, aqui vieste. Poucas vezes na Bíblia Jesus olhou para alguém e chamou de amigo. Poucas pessoas ele olhou nos olhos e falou: tu és meu amigo. Se você procurar em toda a palavra, você não vai encontrar muitas pessoas que ele falou: ele é meu amigo, eu sou amigo dele. Mas Jesus está aqui sendo algum tipo de irônico, de sarcasmo, dizer: ei meu amigo, está me apoiando. Não. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: eu te perdoo, está tudo bem. A palavra que Jesus está olhando para ele, Deus diz: imagina, Jesus não está querendo que Judas lembre de Jesus Cristo das últimas para dizer: tu és um traidor, tu não negou meu nome. Não, a palavra que ele deixa marcado o resto da vida de Judas é: ele me chamou de amigo. Glória a Deus. Por mais que Jesus Cristo ele não aceita o teu pecado e condena o teu pecado, ele não tem ódio de você, ele quer olhar nos teus olhos e fala assim: deixa eu ser teu amigo, deixa eu te ajudar. Por mais que as pessoas condenam Judas por aquilo que ele fez, porque a Bíblia diz que o melhor foi nunca ter nascido, Jesus ainda se olha para Judas e fala: deixa eu te ajudar. Eu imagino Jesus olhando para ele como olhou para aquela mulher que havia pecado em adultério em público. Olha, onde estão teus acusadores? Eu também não te condeno. Esse gesto olhar para Judas e dizer: eu te condeno por conta disso. Você me negou, você me vendeu, você me trocou, mas eu sou teu amigo. A amizade que o Senhor quer ter conosco não tem a ver com o quão bom você acha que você é. O quão bom é o seu caráter, o quão bom é a sua personalidade. O amor de Jesus Cristo tem a ver com filiação. Já me perguntaram: Michael, não seria melhor lá no começo, quando a noiva pecou, destruir e começar tudo? Você falar friamente seria. Mas quando nós falamos de um pai, já estabeleceu um vínculo com o seu filho. Que pai mataria o seu filho porque desobedeceu uma ordem? Que pai destruiria 2 filhos por conta de um pecado? Que pai faria isso? O seu filho pode dar mais trabalho que for, você não mataria, você não recomeçaria. Então Jesus ele olha para Judas e ele fica guardando essa palavra: amigo, aqui vieste. Tenta imaginar como estava a mente desse homem chamado Judas. Os bombardeios que Satanás joga, as acusações que são muitas. Todas essas acusações que vieram sobre a mente dele ofuscaram essa palavra. Algumas pessoas dizem, não teria como perdoar Judas. O único pecado que não perdeu blasfêmia, ele não pecou contra o Espírito, pecou contra o Filho. O Espírito intercederia por ele se esperasse 3 dias.
3 dias, aquele que estava morto iria ressurgir dos mortos para Aleluia. nunca mais. Glória a Nunca Deus. mais ter que passar por isso e não ser salvado. Ele precisava esperar 3 dias. Ele precisava só esperar 3 dias e se arrepender. Como Pedro, por mais que Pedro não traiu, negou por 3 vezes, e o Senhor encontra ele no mar, e ele se joga em ele e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você pode estar negando a Cristo, você pode estar traindo a Cristo, mas Ele te ama. Eu não tenho uma mensagem talvez mais poderosa ao dizer para você que traiu a Jesus Cristo, que o trocou Jesus Cristo, a não ser: Ele te ama, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele sabe que você peca, mas Ele não está olhando para o teu pecado e te medindo por isso. Ele te ama. Ele poderia chamar Judas de traidor, mas escolheu não me chamar, escolheu chamá-lo de amigo. Jesus, Ele quer olhar para você e dizer: deixa eu ser teu amigo. Deixa eu me relacionar com você. E algumas pessoas pensam: Mike, essa é uma palavra para crente, né? Uma palavra para quem não serve a Deus, perdão, uma palavra para quem não está na igreja. Não. Ele falou essa palavra para um discípulo que estava há 3 anos com ele. Às vezes as pessoas pensam que a palavra evangelística é apenas para aqueles que não conhecem a Cristo, mas é muito mais, às vezes, para aqueles que não conhecem a Cristo, que pensam em trocar. Não conheço um evangelista melhor do que Jesus. Não conheço um pregador melhor que Jesus. Não conheço um mestre melhor do que Jesus. E fica uma palavra aqui para todos os líderes, todos os pastores. Vai ter coisas que nós não vamos conseguir fazer para ajudar. Você vai tentar ensinar, vai convidar para oração, para campanha, vai fazer visita em lares, mas não vai ser suficiente. Quando Jesus Cristo faz a oração intercessória pelos uns, Ele fala: Senhor, todos que o Senhor me confiou eu tive, exceto o filho da perdição. Não foi por falta de vontade, porque há pessoas que eu já vi dizer: mas o pastor poderia ter feito mais visita, ele poderia ter feito todas as visitas possíveis. Pessoas que não querem ser salvas. Há pessoas que infelizmente têm mais facilidade em ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de Deus. E o Senhor quer convidar você a abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. Eu vim dizer para você que traiu o Senhor Jesus Cristo, para você que negou a Jesus Cristo, que Ele te ama e quer ter um relacionamento com você. Eu vim dizer para você que falhou, que você pecou, Ele tem um perdão e Ele limpa de todos os pecados. Eu vim dizer que Ele pode deixar o seu coração tão branco como uma neve. Eu vim dizer que é um sangue que purifica, um sangue que limpa. Eu vim dizer de um Deus de amor, que Ele mesmo entregou a sua vida. A Bíblia chega a dizer no livro de João, capítulo 9, versículo 54, que algumas pessoas ouviram a palavra de Senhor, desprezaram. E João, ele fala: Senhor, quer que a gente faça como Elias, que oremos para cair fogo e consumi-los? E Ele fala: meus filhos, eu não vim para matar, eu vim para trazer vida, eu vim para salvar. Ele quer ser teu advogado. Na dispensação que estamos, como advogado, Ele vai fazer de tudo para te absolver do seu pecado, com o seu perdão, com a sua justiça. Nós somos justificados através da justiça dele naquela cruz. Então, como advogado, Ele falou: opa, Ele está arrependido, então eu justifico e limpo teu nome. Mas como juiz, Ele não vai poder ter compromisso com você. Ele vai ter que ter compromisso com aquilo que Ele ensinou, que é verdade. Como juiz, Ele vai ter que olhar para o teu pecado e pedir você pelo teu pecado e dizer: Ele está condenado. Como juiz, por mais que Ele não quer que você vá para o inferno, se você estiver em pecado, Ele não vai conseguir salvar você e dizer: olha, não vai. Como advogado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que às vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Poderoso é Deus, aleluia. Como advogado, Ele luta as tuas causas. Como advogado, Ele luta as tuas guerras. Como advogado, Ele abre o mar para você passar. Como advogado, Ele entra na fornalha. Como advogado, Ele desce nas covas dos leões.
Como advogado, ele chama de volta aquele que está morto e fala: vem para fora, Lázaro. Como advogado, ele dá sonhos para um jovem de 17 anos e não abandona naquele cárcere e o coloca como governador. Mas como juiz, naquele dia vão chegar pessoas: Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você foi usado porque era o meu desejo, mas não porque você me conhecia de verdade. Você foi usado em cura, mas não era porque me conhecia, porque eu precisava curar pessoas naquele lugar. Eu não me conheço. Judas tinha tudo para ter uma das melhores histórias na Bíblia se ele tivesse se arrependido e não deixasse que o inimigo esmagasse com as acusações. Assim como Davi, ele poderia baixar a cabeça e falar: Senhor, contra o céu e contra ti eu pequei. Eu vim dizer para você, meu irmão, não sei o que você fez de errado, mas há um perdão para você, do tamanho do teu pecado. Vim dizer para você que o seu pecado pode parecer grande, mas o perdão dele é maior. Ele não é como nós que somos vários que perdoamos e outra hora e meia joga na cara aquilo que a pessoa fez de errado conosco e fala: mas é aquilo que você fez. Jesus não. Tem um mar que ele chama de mar de esquecimento, que ele pega e fala: tá aqui, ó, acabou. Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Filipe, esquecendo-me das coisas que para trás ficam para aquela questão adiante. Judas poderia estar orando com Jesus naquele jardim, mas ele foi vender Jesus para o sinédrio. Se coloque de pé, meus irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra simples. Glória a Deus. Não vou chamar ninguém aqui na frente, porque o Senhor não me pede para fazer isso. Porque uma das coisas que eu acho interessante naquele jardim, que foi particular, Judas chega até Jesus, ele fala: amigo, que és? Ele está falando no teu ouvido: meu amigo, deixa eu ser teu amigo. Senhor Jesus Cristo, de noite, no monte tudo escuro, a última palavra que Judas ouviu de Jesus foi: amigo, que és? O Senhor Jesus Cristo está falando para você: deixa eu ser teu amigo. Há pessoas que estão como aquele irmão mais velho do filho pródigo, que se acostumaram a olhar para o Pai como um Senhor e receber ordens e pancadas e dizer: mas Senhor, nenhum cabritinho você tem me dado para eu poder passar com meus amigos, com meus convidados. Jesus Cristo não quer apenas ser o seu Senhor, Ele quer ser teu Pai. Vocês não estão entendendo? Ele não quer ser só seu Pai, Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter mais intimidade com você, a fim de você mesmo aprender dele. Glória a Deus, aleluia. A pessoa se some no monte para buscar poder, está totalmente correto, mas subiu ao monte para chorar e falou: Senhor, se revela a mim. Eu não me lembro de nenhuma vez que Moisés subiu ao monte para falar: Senhor, derrame fogo e poder sobre a minha vida. Não me lembro. Se o pastor lembrar de alguma coisa, eu não me lembro de nenhuma vez que ele subiu ao monte para falar: Senhor, me use com dons. Eu não me lembro. Eu me lembro de dizer na primeira vez que ele falou assim: olha, eu não sou uma pessoa para isso. Mas por conta da intimidade que ele tinha, era necessário o Senhor manifestar os dons através da vida de Moisés. E quando ele subiu ao monte, o que ele queria? Senhor, eu quero te conhecer, revela-me quem tu és. Senhor, me permita ver a tua face. Senhor, me permita me conhecer a ti como também sou conhecido. Irmão, ser usado por Deus é muito bom, mas nada se compara a conhecê-lo a Deus intimamente. Moisés não pediu para ser usado em coisas sobrenaturais. Ele falou: Senhor, eu quero te conhecer. O seu coração tem que queimar por isso. Não é para você estar no altar pregando, glória a Deus, quando isso acontecer, mas o motivo de estar pregando não é porque eu mereço, porque eu sou bom, não é porque eu falo: Deus, eu quero te conhecer. Então usa-me conforme a tua vontade. Se ele quiser me usar sentado na cadeira dando glória e percebendo para o pregador, eu ficaria feliz desde que eu o conheça. Como eu disse Jó, desde que eu conheça de contigo andar e não de ouvir falar. Não seja Judas, que ouve as acusações e deu mais valor às acusações do que uma voz de perdão de alguém que me chamou de amigo. Não deixe o diabo lançar certo sobre a sua mente e me acusar e dizer que você é aquilo que você procura. Ouça a voz de Deus dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu tenho uma veste branca para te dar.
Ele é a única pessoa que você chega sem nada que você possa comprar. Ele te perdoar, ele te dá um uniforme de soldado, te dá umas vestes brancas, derrama palavras de sabedoria e graça. Eu não conheço um Deus assim. Não conheço um Deus que é como o nosso Deus. De todos os deuses que é falado, embora não exista, mas de todos os deuses, só existe um que veio aqui na terra como filho do homem. Só existe um que se relaciona com a sua criação como filhos. O Senhor é digno de toda adoração, mas tem uma coisa que Ele quer mais além de ser adorado, que é ser amado. E a segunda coisa que Ele mais quer, que você deixe Ele revelar o seu amor para a sua vida. Para ficar como o apóstolo Paulo, não tem palavras para dizer deste amor Senhor que me constrange. Nesta oração, eu vou pedir para que o Senhor Jesus Cristo fale comigo assim como eu vinha falar com você, dizer: o Senhor, eu escuto ouvir a sua voz dizendo que me amas. Sabe aquele louvor que nós cantamos? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me envolvendo a sua misericórdia. Tenta imaginar Ele dizendo para você: eu te amo, 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 eu te amo. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, dizendo: eu te amo, eu sou teu e tu és meu. Deixa Ele falar: eu te amo, eu te amo. Deixa o Espírito Santo neste momento falar ao seu coração. Senhor, meus pecados são vermelhos como a escarlate. Deixa Ele falar para você: eu tenho vestes novas, um novo nome, de Saulo, o matador, de Paulo, o apóstolo missionário de Cristo. Deixa Ele te dar um novo nome, deixa Ele te dar uma nova identidade. Conheça a fidelidade dEle. Uma coisa eu aprendi, irmãos: quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, mas o correto era fazer como o povo de Nínive. Senhor, nós pecamos e merecemos a morte, mas vou preparar um jejum aqui, Senhor. Eu vou me pegar ao Senhor. Eu sei que quando nós erramos e quando nós pecamos, a nossa vergonha é tão grande que queremos correr para longe dEle. Mas o Senhor está dizendo: corra para mim, eu não vou te bater, eu vou te abraçar, eu vou te abraçar, eu vou te abraçar. Sinta o abraço do Senhor sobre a sua vida. Eu estou todo sujo, Ele te abraça. Ai, que os meus pecados são muitos, Ele te abraça. Eu tenho vergonha de mim, mas Ele não tem vergonha de você. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, confesso que eu não sei como orar, meu Senhor. Eu não sei agradecer por este amor. Confesso, meu Pai maravilhoso, que eu não sou digno, meu Pai maravilhoso, de tanto amor. Confesso que eu não sou digno nem do Senhor ter ciúme de mim, ter ciúme de mim. Espírito Santo, eu não mereço tanta graça, por favor. Eu não mereço o Santo Espírito. Eu mereço, meu Senhor, este abraço que é tão acolhedor e nos consola. Eu não mereço ouvir a tua voz ao entardecer, ao amanhecer, ao anoitecer. Eu não mereço ouvir o Senhor dizer que o Senhor tem planos para a minha vida e minha vida. Santo Espírito, nós não merecemos sentir a sua presença, que sufoca a dor e que a nossa alma derrama em nós uma alegria. Mas que algum passa a noite chorando e gemendo, uma alegria que o espera ao amanhecer. Santo Espírito, eu preciso lhe pedir pelos meus irmãos, como assim um dia alguém pediu pela minha alma. Ajude ele a ouvir a sua voz em meio a tantas acusações que o demônio tem feito. Ajude ela e ele a ouvir a sua voz, mesmo diante de multidões, dizendo: apedreja ele, apedreja ele. Que eles possam olhar para os seus olhos, assim como o Senhor olhou para Pedro, mesmo depois de negar, não orar de acusação, mas orar dizendo: eu te vejo, meu filho, eu estou te vendo. Espírito Santo, que ouvir a sua doce voz e corações aqui não vão endurecer, mas vão se quebrantar com este convite para ter uma amizade contigo. Mas eu também quero aqui repreender toda acusação de demônios. Quero aqui repreender todo levante de inimigos para poder tirar, meu Pai, dos filhos o nome de filhos de Deus.
Toda acusação que tem vindo sobre a vida deles para tirar deles a vontade de falar contigo. Toda acusação que tem vindo para querer roubar de nós a comunhão contigo, o acesso ao Senhor que nos foi nos dado através daquela cruz. Em nome de Jesus Cristo, toda ação de demônios caia por terra. Toda ação de demônios que tem entrado nessa mente caia por terra. Todo levante do inferno contra ti caia por terra. Todo levante do inimigo para poder roubar sonhos e projetos do Senhor caia por terra. E venha libertar corações, levando cativo todo entendimento, obediência do Senhor. Eles possam ouvir a voz do Senhor dizendo: eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu és meu. Que possa sentir o seu abraço, assim, o Espírito. Por favor, meu Senhor, fica conosco. Satanás não consiga roubar essas palavras dos nossos corações, nos ajude a cultivar, mas não somente essa palavra, mas como Davi que tinha um desejo, Senhor, a tua palavra escondida para não errar e não pecar contra ti. Possamos ser levados como Moisés a subir ao monte para dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu não conheço muito pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Que mais do que ouro e prata, qualquer bem, possamos buscar primeiramente conhecer a ti, meu Pai maravilhoso. E assim, meu Pai amado, eu oro a ti e já lhe agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus. Não existe, irmãos, por assim dizer, uma medida correta do quanto que você deve orar. Mas eu quero aqui deixar uma palavra para reflexão. Se você não consegue falar com Deus 10, 15 minutos do seu dia, como você vai passar uma eternidade com Ele? Primeira coisa que uma pessoa que se esfria deixa de orar. Deixa de ler a Bíblia. Ele pode se sentar, meus irmãos, e começa a ouvir as acusações de Satanás. Se você não tiver conseguido orar, peça para Deus graça para você orar, nem que seja 10 minutos, mas seja com algo. Como eu disse, eu não estou aprendendo a orar, não sei a maneira correta, mas eu sei algo que eu preciso fazer em todas as orações: ser sincero e verdadeiro com Deus. E assim, meus irmãos, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, feche os olhos por um momento em nome de Jesus Cristo. E esteja